em 1 Timóteo, no capítulo 1, dos versos 12 até o 20. 1 Timóteo, capítulo 1. Essa é uma das cartas chamadas pastorais de Paulo. São 3 cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta a Tito. São cartas pastorais porque são mais direcionadas aos líderes de ministério, nesse caso aqui Timóteo, mas é uma carta que também foi apresentada, foi colocada para ser lida na igreja de Éfeso, onde Timóteo ele estava atuando como um ministério, dando continuidade ao ministério que Paulo havia iniciado ali na cidade de Éfeso. Então, vou estar fazendo a leitura a partir do versículo 12 até o 20. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Verso 14. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que, no futuro, vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Verso 18. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Oremos. Pai de amor, te agradecemos porque podemos estar aqui em tua casa nessa noite. Te agradecemos pelo teu cuidado com as nossas vidas até aqui e pedimos a Deus que o teu Santo Espírito possa estar guiando a tua palavra, a tua mensagem aos nossos corações. Deus amado, que possamos aprender as coisas de ti, que possamos conduzir as nossas vidas de uma forma que agrade a ti. Eu peço por isso, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui a gente tem uma palavra de incentivo. O título aqui é Gratidão pela Misericórdia de Deus, em que Paulo ele começa a falar com Timóteo a respeito daquilo que ele viveu, daquilo que ele experienciou, e ele dá esse incentivo para que Timóteo ele continue nessa sua vida ali, na fé cristã, a exemplo daquilo que ele tem vivido e enfrentado nos desafios na igreja contra alguns opositores, algumas pessoas na época chamadas de judaizantes, que queriam incorporar as leis, os rituais do Antigo Testamento a essa comunidade cristã, trazendo para dentro alguns aspectos que são normalmente regidos pela lei, pelas normas dos judeus. Paulo ele coloca esse incentivo para Timóteo, para que ele
ensine aquela igreja, aqueles irmãos dentro da doutrina verdadeira, na doutrina cristã. E Paulo ele apresenta, né, o seu testemunho, né, a vida dele, né, em alguns versículos que se sucedem aqui, a partir do 13, né, que ele coloca o testemunho da vida dele de uma forma bem resumida, mas é bem profundo, né, em que Paulo ele tinha uma vida antes da conversão, né, mesmo sendo seguidor da lei, né, conhecendo toda aquela organização do Sinédrio, toda a organização religiosa da época, ele era um perseguidor dos cristãos, né, um perseguidor daqueles que estavam entendendo a fé de uma forma salvadora, né, aquilo que Cristo fez pelo ser humano, vindo na forma de Deus, né, para redimir o ser humano do pecado. Então, Paulo ele coloca esses aspectos, né, da sua vida antes da conversão. Olha, eu disse blasfêmias contra ele, né, eu persegui, eu o insultei, né, falando daquilo que ele fez contra Cristo. Né, de fato, Paulo ele esteve junto, deu permissão, né, deu apoio no apedrejamento a Estevão, né? E quantas outras histórias em que a gente ouve, né, quando Paulo ele estava no caminho de Damasco, ele tinha pedido autorização, né, para matar alguns cristãos, e aí ele teve esse encontro com Cristo, né? E depois que ele teve esse encontro com Cristo, até mesmo a igreja, ela teve receosa, né? Eu vi que Paulo, né, anteriormente chamado de Saulo, ele era um apóstolo que estava proclamando o Evangelho. As pessoas elas estavam receosas com isso, né? Até em 1 Coríntios a gente enxerga um pouco sobre isso, lá no capítulo 15, versículo 9. Mas esse encontro que ele teve com Jesus naquele caminho de Damasco promoveu uma transformação na vida dele, né? E essa transformação desse homem que era blasfemo, que negava a divindade de Jesus Cristo, desse homem que perseguia a igreja, era orgulhoso, né, e atrevido, ele impunha a sua vontade pela violência, né? É uma pessoa que tinha muito bem as suas convicções na cabeça e pensou, olha, eu vou seguir, eu entendo que o cristianismo é um problema para a nossa sociedade judaica, então eu preciso acabar com esse mal. E ele, de fato, corria atrás, perseguia o seu ideal, né? E nesse encontro, né, com Cristo, ele percebeu a sua ignorância e a sua incredulidade. Ele não tinha compreendido de fato o que Jesus Cristo representava, essa mudança em que Jesus Cristo trazia para toda a humanidade. E quando ele tem esse encontro, essa ignorância ela é esclarecida, ele entende que só por meio de Cristo ele podia ser salvo. E, enfim, ele diz, olha, só pela misericórdia, mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé, e por isso não sabia o que estava fazendo. Né? E nesse momento em que ele tem esse encontro com Cristo, ele tem a fé acesa em seu coração, e ele tem a sua vida transformada, ele passa a viver de uma forma de perseguidor dos cristãos a pregador do Evangelho de Cristo. E ele coloca essa ação de Deus na vida dele como uma graça imensa, lá no verso 14, e o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim, e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Né? Como é importante a gente ter esse conhecimento dessa graça de Deus, né? Muitas vezes nós não demos o devido valor para aquilo que é essa graça, mas essa graça de Deus é que, independente de nós merecermos ou não, independente de nós sermos pecadores,
né? Desde o nosso nascimento, essa é uma herança de Adão. Jesus Cristo, ele escolheu morrer primeiro por nós. Jesus Cristo nos amou, né? E morreu em nosso favor, nos lavando, nos tirando a culpa daquele pecado, nos tirando o peso do pecado em nossas vidas. E é essa graça que não precisa de favor, não precisa de nenhuma troca, não precisa de nenhuma negociação para que eu consiga receber a salvação. Ela é literalmente de graça, ela vem por um favor imerecido, né? Eu não sou merecedor dessa graça de Deus. Eu poderia dizer, olha, eu sou um filho de cristãos, né? Caminhei na igreja durante toda a minha vida, eu tenho o direito de salvação. Não é pela conduta que eu tive, se foi uma conduta boa ou não. Não é porque meus pais me levaram na igreja, não é porque eu sempre fui cristão, porque eu fui filho de pastor. Não, é porque a graça de Jesus Cristo me alcançou. É porque por meio da graça, daquilo que Cristo fez lá na cruz, é que eu posso ter acesso a essa salvação. E é essa graça que nos alcançou e que nos permite estarmos aqui juntos, reunidos, aprendendo mais sobre o Senhor, tendo comunhão, louvando a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, colocando a Deus em oração as vidas dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, a vida dos nossos familiares que estão doentes, que estão passando por desafios, né, do dia a dia, enfim. Mas é por esse amor, por essa graça de Cristo que nós podemos estar aqui, unidos com Cristo Jesus. E Paulo ele coloca, né, para Timóteo ali no versículo 15, o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Né? Então ele volta de novo à questão da essência da palavra, a importância de se manter na verdade da palavra, não naquilo que algumas pessoas estão querendo introduzir, né, por meio de leis, por meio de liturgias. Não, a gente tem um evangelho genuíno e ele está contido aqui na Bíblia. A gente precisa seguir isso, né? Normas ou doutrinas de igrejas, isso não vai trazer nenhum benefício, né, na eternidade para nós. Bem pelo contrário, né? Hoje, se existe divisões nas igrejas, muitas vezes é por causa de doutrinas, por causa de normas, por causa de entendimentos que são mal compreendidos. Então, onde haveria de ter unidade, união do povo de Cristo, a divisão, a separação. Né? E é contra isso que Paulo ele apresenta isso para Timóteo. Olha, o verdadeiro ensinamento e que deve ser crido e aceito é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E por fim ele se apresenta, dos quais eu sou o pior. Né? Quando a gente olha o histórico de Paulo no Novo Testamento, os textos que ele escreveu, né, as cartas, as mensagens que ele dá, as recomendações, as orientações para a igreja, a gente pensa, poxa, esse homem se considerar o pior dos pecadores? Como pode isso? Mas ele tem na razão, ele lembra aquilo que ele era, aquilo que ele fez. Né? No passado, quando ele perseguia a igreja, no passado, quando ele lutava por aqueles ideais que ele tinha, olha, esses cristãos aí são um problema. E ele perseguia. Mas por fim ele entendeu que, né, por meio de Cristo, isso era um pecado, ele não deveria ter feito isso, e ele se apresenta, olha, dos pecadores eu sou o pior. E é uma questão não de culpa que ele coloca, mas uma questão de consciência, né? E como é importante nós termos consciência daquilo que nós de fato somos. Né? Paulo teve consciência do pecado, daquilo que ele fazia, mas nós também precisamos volta e meia ter consciência de que nós somos pecadores.
porque é ali que a gente vai conseguir olhar os aspectos, os pontos que a gente precisa mudar e transformar na nossa vida. Quem de fato Eliseu é? O Eliseu natural, o Eliseu ser humano, ele é uma pessoa que quer viver de forma autônoma, não quer saber de Deus, não quer gastar tempo com a palavra de Deus, de comunhão com Deus, né? O Eliseu natural, num dia hoje de frio e chuva, eu gostaria de ficar em casa, numa cama. Mas a transformação do Espírito Santo de Deus, né? Ela vem e traz, olha, como é bom estar junto com os irmãos, como é bom poder participar dessa fé, como é bom estudar a palavra e conhecer mais a Deus, se alimentar daquilo que enche o nosso espírito. Então essa consciência da fé do ser humano pecador, pera lá, estou com vontade disso, né? O desejo carnal, todo momento vem para puxar as nossas vontades, né, para nos afastar daquilo de Deus, para nos afastar dos planos de Deus, para nos afastar dos caminhos de Deus. Mas se eu tenho consciência disso, de quem eu sou na minha essência, eu vou ficar alerta. Olha, espera lá, a preguiça está pegando nesse meu lado, é o dia fresquinho hoje. Não, mas eu vou ser diferente, eu vou mudar a minha forma de reagir diante dessa situação. Isso é a obra transformadora do Espírito Santo na minha vida. Ela vem por meio da fé. A fé em Jesus Cristo, no Salvador. Em frente, no verso 16, mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Poxa vida, né? Se Paulo se coloca, é apóstolo do Senhor, mas se coloca como o pior dos pecadores, será que alguém pode afirmar isso? Pode ser afirmar como o pior dos pecadores e não tendo o direito de salvação? Não ter o direito de vida eterna por meio de Cristo Jesus? Paulo coloca, olha, não é bem assim não. Eu sou o pior dos pecadores, mas o Senhor Jesus teve misericórdia de mim e eu fui transformado. E por meio dessa vida transformada que eu tive, eu posso mostrar a paciência de Deus comigo. Quando antes era perseguidor dos cristãos, quando antes eu cometia uma série de falhas, de erros, fui ignorante com relação ao Evangelho verdadeiro, fui incrédulo quanto ao que Cristo fez, aquela demonstração de amor lá na cruz. Mas Jesus Cristo, apesar de tudo isso, apesar de toda essa caminhada que eu tive de jornada, de dúvida, de questionamento e até mesmo de luta daquilo que Cristo fez, Ele teve misericórdia comigo, Ele teve paciência comigo, e hoje eu posso servir como exemplo, não só para os que estão aqui hoje, Ele coloca, isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer e receber a vida eterna. Então, até para os dias de hoje, então se você pensa que você tem algum amigo, algum irmão, algum parente que toda hora ouve a palavra, mas nega toda a palavra, todo momento tem oportunidades de aceitar a Cristo e está relutante. Lembre que Cristo ele foi paciente com Paulo, ele foi longânimo. E Jesus Cristo ele pode ser paciente com essa pessoa também. Que a gente não venha a desistir dessas pessoas. Olha, mas tem tantos anos que eu oro pelo meu irmão, tem tantos anos que eu oro pelo meu sobrinho, e ele ouve a palavra, mas ele está com o coração endurecido. Ele ouve, tem o testemunho dos amigos, dos parentes, mas ele não quer saber do Evangelho. Creia que Deus ele tem um propósito. E olha, temos o exemplo de Paulo aqui, que o Senhor foi longânimo com ele. Quem sabe o Senhor está sendo longânimo também com essa pessoa. Deus tenha um propósito
tem um objetivo também para a vida desses nossos amados. E seguindo em frente no verso 17, nós encontramos uma doxologia que os estudiosos colocam, ao fim de uma passagem, de uma colocação a respeito da salvação, da boa nova do Evangelho. Especialmente Paulo, ele apresenta muito isso em suas cartas. Ele expressa uma glorificação a Deus, e em função desse testemunho que ele tem apresentado até aqui, no verso 17 ele coloca: ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Em função dessa obra que ele testemunha aqui, ele eleva o coração, as palavras, em gratidão a Deus, ao Rei eterno. Olha, o Senhor Deus é eterno. A gente não consegue muitas vezes mensurar o que é ser eterno. A gente vive 80, 90 anos, 100 anos, algumas das pessoas mais privilegiadas, mas o eterno é sempre. E se a gente pensar, 100 anos é uma vida intensa, bem vivida, com diversas experiências, mas o Senhor, na sua eternidade, Ele não envelhece. O Senhor, Ele é o mesmo, desde o momento da criação até o momento do porvir, até o sempre. O Deus eterno, imortal, invisível. Deus não morre, e muito menos pode ser visto. A gente tem alguns relatos na Bíblia. A única pessoa da Trindade que a gente, ou que o ser humano viu, foi Jesus Cristo, na forma de homem. Mas o Senhor Deus a ninguém viu. Ele é o único Deus. A Ele sejam dadas a honra e a glória. Deus deve ser honrado e glorificado. Não é só por meio de palavras, é pelas nossas ações diárias, pelo nosso viver no dia a dia. Eu glorifico a Deus sendo honesto nos negócios. Eu glorifico a Deus através das minhas palavras, que são palavras adequadas, não são palavras torpes, não são palavrões, em situação de ira, de raiva, eu não expresso isso, e é dessa forma que eu glorifico a Deus, e a glória para Ele, para todos sempre, que a nossa vida, ela seja uma vida de glorificação a Deus, independente das situações, dos momentos, mas que a gente possa elevar o nosso louvor, a nossa glorificação ao nosso Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque apesar de eu, Eliseu, ser um ser humano natural, pecador, mas eu fui redimido pelo sangue de Cristo. E essa é a razão maior que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus, e que eu glorifico a Ele com a minha vida, tendo uma conduta que honre, que revele a imagem de Cristo na minha vida como um espelho. No verso 18, Paulo ele se dirige diretamente a Timóteo, colocando para Timóteo: olha, eu entrego essa ordem a você. E essa ordem é num sentido, uma palavra na origem lá grega, é de ordem militar, então um dever que deveria ser cumprido. Essa linguagem militar, ela é para dar ênfase à sua declaração, é uma ordem urgente. Ela está de acordo com com as palavras ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam suas armas, para que você possa combater bem. Novamente nós temos um termo do combate, as pessoas no serviço militar ou quando estão em guerra, elas são preparadas e elas estão na linha de frente para o combate. E aqui Paulo apresenta esse combate que Timóteo foi chamado. Com relação a essas palavras da profecia,
né, os estudiosos colocam em que Timóteo ele foi uma pessoa que foi levantada pelos líderes, né, da igreja ali, né, para assumir esse ministério. E a respeito dessa liderança, dessas pessoas que apresentaram Timóteo como um possível líder do ministério, em que Paulo coloca, olha, foi profetizado sobre isso, né? Você foi apresentado, né, para assumir esse cargo. E Paulo ele coloca, olha, isso é um incentivo, né? Você tem esse chamado, assuma esse chamado e cumpra, né, esse chamado que você tem. Essa incumbência do soldado é fazer aquilo que aquele que o arregimentou mandou. Então, Paulo ele coloca, olha, você tem esse dever, você deve seguir em frente e combater bem, conserve a sua fé, mantenha a sua consciência limpa. A importância de conservar a fé. A gente tem lembrado, volta e meia, da importância da fé na vida do cristão, de alimentar a fé, de viver essa fé com o povo de Deus. Essa fé ela deve ser lembrada, que a gente, como eu falei anteriormente, o ser humano natural, carnal, ele com o tempo ele se esquece muito fácil, quer se esquecer muito rapidamente daquilo que Cristo fez pelo Eliseu, da libertação, da remissão dos pecados através do sangue de Cristo. E a vida vai caminhando e quando vê, se a fé não é alimentada, se esse pensamento ele não é renovado na minha vida, quando vê eu estou de novo naufragando na fé, como a gente encontra em algumas traduções. E Paulo ele alerta a Timóteo, olha, conserve a sua fé, mantenha a sua consciência limpa. Quando a gente fala de consciência, a gente lembra, e tem muitas ilustrações do anjo bom, do anjo mau, mas de uma consciência em que o Espírito Santo ele tem a liberdade para falar. Quantas vezes nós nos vemos em situações em que a gente sente, para lá, não vou fazer isso. Tem duas opções, dois caminhos, olha, eu vou seguir pela direita, não vou seguir pela esquerda, porque algo lá dentro, a consciência está falando. E essa consciência, ela pode ser um espaço habitado pelo Espírito Santo. Quando a gente deixa o Espírito Santo em nossas vidas, tem comunhão com o Senhor, Ele vai dirigir as nossas decisões, Ele vai estar junto conosco na caminhada, Ele nos vai trazer, pera lá, não deixa sair esse palavrão, pera lá, seja coerente nesse negócio, não tire vantagem sobre essa situação, seja honesto. E é essa consciência em que Paulo adverte a Timóteo, olha, preserve essa consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua consciência e isso tem causado a destruição da fé. Quando a gente lembra da história, quando Moisés ele vai lá para o faraó para pedir a faraó a autorização para sair com o povo de Israel do Egito, e faraó ele vai endurecendo o coração. A nossa consciência ela pode ser endurecida, Tem um termo que fala a consciência cauterizada, que é queimada, ela perde a sensibilidade. Então, se a gente ficar resistindo, aquilo que o Espírito Santo está falando em nossas vidas, está resistindo àquilo que aquela voz interior, olha, é por esse caminho, siga certo, tem um momento em que já não vai mais ter efeito essa consciência. E Paulo ele coloca isso, olha, algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, a partir do momento em que a gente deixa de escutar isso que está lá dentro, que o Espírito Santo tem conduzido para nós, a gente fica com o coração endurecido, e aí pode provocar a destruição da nossa fé, ou o naufrágio da fé. Que a gente tenha clareza daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mentes, que a gente não endureça os nossos corações, que a gente fique atento à voz da nossa consciência, para seguir fielmente, seguir com fé
naquilo que Deus tem colocado diante de nós a cada dia. E Paulo ele cita, né, 2 homens como exemplo. Olha, entre elas, né, essas pessoas que não têm escutado sua própria consciência, estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar mais. Essa questão da entrega a Satanás, eu encontrei uma ilustração que eu achei bem interessante, né, que é bem claro que se fala, né, sobre a questão da disciplina espiritual. Né? As pessoas que não querem aceitar uma orientação, que não querem aceitar uma exortação, né, são chamadas e estão endurecendo a sua consciência, estão negando a sua fé, ou mesmo no caminho da destruição da fé. Paulo coloca, olha, eu entreguei eles a Satanás. Isso, né, tem uma ilustração que eu achei bem interessante, em que se coloca que as ovelhas elas estão num aprisco. Né? A gente pode entender a nossa igreja como um aprisco, um lugar protegido, em que a presença do Senhor está ali, o Espírito Santo está manifestando a graça e a glória de Deus no meio das ovelhas, né? No meio do povo cristão. Mas aquela ovelha teimosa, aquela ovelha que não dá atenção à exortação, que quer sair, ela é colocada para fora. E quando ela está para fora do aprisco, a gente tem os perigos dos lobos, dos leões, que estão ali procurando alguma presa fácil, né, para devorar. E é nesse sentido em que se apresentou essa ilustração, que essas pessoas, né, sejam colocadas para fora. Olha, se elas não foram disciplinadas no amor de Cristo, então deixe que Satanás cuide. A hora que elas forem lá para o espaço, vier o lobo, vier o leão e machucá-las, elas vão voltar à porta, vão querer entrar de volta, porque elas vão saber aonde é o refúgio. É uma palavra dura, mas é aquilo que Paulo colocou para Timóteo. Olha, tem momentos em que a situação vai ser bem desafiadora, e quanto a essa foi o cuidado que eu deixei. Então, que a gente possa entender essa palavra, né? Entender a importância da comunhão, a importância de viver essa fé em Cristo, de cuidar da nossa consciência, da nossa mente, aquilo que às vezes tem invadido, que a gente tem permitido endurecer o nosso coração com relação àquilo que Deus quer falar e até mesmo o que Deus quer fazer nas nossas vidas. E que a gente lembre da mensagem da salvação, a mensagem que ela nos é trazida a cada dia. Isso precisa ser rememorado, né? A nossa fé, ela é importante estar presente na nossa mente, nas nossas vidas, porque ela vai transformando-nos a cada dia. Né? Não é uma vez, um momento eu encontrei a Cristo, eu fui salvo e eu vou seguir a minha vida da forma que eu quero. Não, é seguir uma vida nova, uma vida diferente, uma vida transformada diariamente pela obra do Espírito, lembrando que Jesus Cristo me amou primeiro, e por isso Ele verteu o sangue dele lá na cruz, para me dar salvação, e essa salvação eu vou proclamar através da minha vida, através dos meus atos, através das minhas palavras, e que o Senhor seja glorificado a cada dia, a cada momento da minha vida, por tudo que Ele tem feito, e que seja da mesma maneira, essa comunidade, e cada um dos irmãos, que possamos glorificar a Deus, glorificar o Senhor a cada dia. Oremos. Pai de amor, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado, Deus, porque o Senhor usou o apóstolo Paulo para dirigir a Tua igreja, naqueles tempos, dar recomendações e orientações tão importantes para a vida da Tua igreja, para o crescimento do Teu reino já naquela época, mas ainda hoje, ó Deus, são ensinamentos importantes em que nos servem também para nos firmar os nossos passos em Ti, para nos auxiliar e nos orientar na nossa vida, na nossa caminhada de fé, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra.
Muito obrigado porque ela é viva, porque ela é transformadora para as nossas vidas. Pedimos que Teu Santo Espírito tenha liberdade a cada dia para estar presente em nossos corações, para falar a nossa consciência, Pai. Que assim possamos glorificar a Ti, na nossa forma, nos atos, nas palavras, ó Deus. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.